Na rubrica Leituras com Pedro Mexia deste mês do podcast do Poema Ensina a Cair, uma das escolhas é este livro ABC da leitura de Ezra Pound, edição Maldoror. Pedro, Ezra Pound foi um poeta muito importante, mas para quem não sabe, como é que falarias dele primeiro que tudo? Eu acho que a melhor maneira de explicar a importância do Ezra Pound é a seguinte. Há um certo consenso que o poema mais importante do século XX, ou pelo menos do modernismo, portanto, das primeiras décadas do século XX, é um poema chamado The Wasteland, que tem várias traduções em português, A Terra Sem Vida, A Terra Desolada, etc., do T.S. Eliot. Bom, o poema do T.S. Eliot era um poema relativamente extenso, não muito extenso, mas relativamente extenso, que o Eliot, quando terminou, entregou ao Ezra Pound. E o Ezra Pound cortou páginas inteiras. É? E para perceber o estatuto que o Ezra Pound tinha, o que ele cortou ficou cortado. Portanto, o Eliot, que foi para a nova literatura, seria avançado na nova literatura, etc., disse, não, este senhor tem um gosto infalível, ele sabe o que é moderno, e, portanto, estamos a falar de um poeta que depois teve, enfim, muitos percalços por razões políticas, porque teve ali um affair com o fascismo italiano, por razões meio, enfim, difíceis até de perceber, mas, enfim, tinha a ver com um certo fascínio pela Itália e com um certo horror ao capitalismo americano e aliás, foi acusado de traição à pátria, porque fez declarações na rádio durante a guerra e a única maneira que houve de o safarem foi dizer que ele estava louco, portanto esteve num hospício durante muitos anos, sendo que não estava de todo louco no sentido clínico da palavra, não é? Exato. Ele poderia ter sido fuzilado, na verdade. Exato. E portanto é um poeta, ao mesmo tempo, um enormíssimo poeta, autor de um livro muito grande chamado Os Cantos, que também é uma edição portuguesa, na Síria Alvim, mas em quem os seus pares, fossem eles de esquerda ou de direita, reconheciam que era um caso sério em termos de, não apenas do poeta que ele era, mas do gosto que ele tinha, era daquelas pessoas que todos os anos criavam um novo movimento, um novo ismo, era o vorticismo, era o imagismo, fazia aquelas coisas que se faziam naquela época, manifestos, provocações, etc. E esse livro faz parte dessa ideia de dizer às pessoas o que é que devem ler ou não devem ler e como é que devem ler. Exato. Quais são os exercícios que devem fazer. Quais são os poetas que vale a pena, quais são aqueles que embora até sejam importantes, as pessoas mais vale esquecer. E isso tem um lado, às vezes, quase, digamos, arbitrário, se não terrorista. Mas é preciso alguém a quem fosse reconhecida a autoridade para o fazer, e o Pound tinha. É também provocador, não é? Este livro é muito provocador. Completamente, mas num contexto em que a provocação, quer dizer, o modernismo e a provocação são, de certa forma, a mesma coisa. Claro. E também notamos que não há qualquer problema em assumir isso, ou seja, há até uma assunção dessa provocação e às vezes até deliberada, não é? Não façam isto, façam isto. Quer dizer, basicamente o modernismo, tanto no romance como na poesia, evidentemente nas artes plásticas, etc., foi em parte a noção de que o século XIX não podia continuar no século XX, não é? Que, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, que a vários títulos mudou completamente o que era, pelas tecnologias usadas, pela mortandade, etc. Portanto, enfim, uma série de outras coisas que tinham acontecido, não só da guerra, a psicanálise, etc. De repente, o homem do século XX não podia continuar a ser o homem do século XIX e, portanto, não podia continuar a escrever romances a Balzac, nem podia escrever como o Coleridge ou o Wordsworth, tinha que escrever poemas do seu tempo e o Pound é tão ousado que vai dar lições aos mais novos e aos mais velhos. Vai dizer ao T.S. Eliot como é que ele deve escrever o The Wasteland, como é que ele deve rever e cortar, vai pegar no mais canónico do poeta do seu tempo, que é o Yeats, que foi Prémio Nobel, dizendo não, isto você faz, é muito bom para o século XIX, mas agora já não. E o Yeats, não foi só por causa do Pound, mas muda, há um momento em que o Yeats percebe isto que eu estou a fazer já não é moderno,
e portanto é uma para figura... termos a noção da influência, é uma figura, não é? Digamos que da era, importância. se ele, mesmo que ele não tivesse escrito nada, e escreveu muito, seria sempre assim um árbitro do gosto e quase um agente provocador importantíssimo no modernismo anglo-americano. Ficamos com estas duas ideias muito felizes do Pedro Mexia: hábito do gosto. Qual foi a outra que disseste? Do agente provocador. Agente provocador, para falar de Ezra Pound. Alguns autores que o Pedro referiu também são amplamente referidos aqui no livro. Falaste do Balzac, ele fala também do Flaubert, fala do Yeats, fala do Eliot. Ou seja, é também um livro que permite ir buscar outras leituras, ter um lápis à mão, mas sobre isso e muito mais conversamos neste podcast, portanto já sabe, pode escutar nas plataformas habituais.